Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Carmen e vocês estão no canal Embaixadora do Rei. Irmãos, eu venho aqui falar com vocês a respeito do assassino da filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua. Quanto para a família da Daniela Pérez e quanto para o Brasil inteiro, ele não vai deixar de ser o assassino da Daniela Pérez. Esse foi o título que ele ganhou. Apesar dele ter ido para a igreja, se refugiado na igreja, né? Na igreja cristã, apesar dessa justiça falha do Brasil, né, que essa justiça do Brasil, ela é uma piada. Então, ele não vai deixar de ser o assassino da Daniela Pérez. Gente, eu lembro que na época, quando aconteceu esse crime brutal dessa moça, dessa jovem, da Daniela Pérez, eu lembro que na época eu tinha 14 anos, mas eu lembro muito bem que foi uma comoção, gente, foi uma comoção nacional, sabe? Porque na época, hoje em dia, graças a Deus, eu fui liberta de novela, não assisto novela, não assisto Globo, já fui liberta da Globo, tanto novela da Globo quanto de Record, de tudo. Gente, graças a Deus eu fui liberta. Foi porque algum pastor, alguém da igreja falou pra mim não assistir? Não. Não sei, gente, de repente, do nada, há mais de 5 anos eu já não assistia Globo, em espécie alguma. Não entrava Globo aqui em casa. Antes mesmo de eu ir pra igreja. Mas depois, eu já fui me libertando de tudo, até novela da Record, não assisto mais. Então, mas o que eu quero falar aqui, independente da Glória Pérez ser uma escritora de novela da Globo, eu não vim falar sobre isso, sabe? Eu vim falar sobre esse caso, desse assassinato dessa jovem. Na época, ela era queridinha do Brasil, né? Dos brasileiros, dos noveleiros, né? Então eu também lembro, nessa época eu assistia também novela, né? As novelas da Globo, e eu lembro que ela era queridinha. Então, quando aconteceu esse assassinato dela, que esse Guilherme de Pádua e a esposa dele assassinaram a jovem com um requinte de crueldade terrível, gente, que até hoje esse crime perpetua assim ao longo do tempo, né? O Brasil não esquece, a mãe da jovem não esquece, jamais vai esquecer, e ela vai lutar por justiça até o fim, apesar dessa justiça falha, dessa piada que é a justiça do Brasil, ela vai lutar porque ela é mãe. E o Brasil inteiro, até hoje, é comovido com essa história, gente, porque foi um crime tão brutal, uma coisa tão terrível, sabe? Eu nem vou comentar aqui, que é coisa terrível. Quem já esteve por dentro desse assunto, que hoje, por causa desse documentário da HBO, que eles fizeram o documentário, essa morte da Daniela Pérez, então voltou tudo à tona agora. E esse senhor, essa pessoa, veio agora nas redes sociais, né? Ele estava desativado, ele desativou as redes sociais dele e ele ficou um tempo sumido. Agora ele voltou de novo depois disso, depois que surgiu essa história do documentário que ia fazer a respeito da morte dela, ele voltou para as redes sociais, para as mídias sociais e criou um canal no YouTube e tudo mais. Então, irmãos, e tem muita gente aí defendendo essa criatura que foi para a igreja, refugiar na igreja, sabe? Eu, na verdade, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Gente, eu vou mostrar para vocês o perfil de um psicopata. Ó. O perfil de um psicopata são muito manipuladores e podem facilmente conquistar a confiança das pessoas. Eles aprendem a imitar as emoções, apesar da incapacidade de senti-las, e parecerão normais às pessoas desavisadas. Os psicopatas são muitas vezes bem educados e mantêm empregos estáveis, uma vida estável, né? Então, meus irmãos, eu quero falar um pouco a respeito dessa criatura, dessa pessoa, deste Guilherme de Pádua. Eu tinha visto na TV, num programa aí na TV, eu vi num programa da TV eles falando que ele tinha ganhado, por causa dessa repercussão toda que teve desse documentário da HBO, e como ele voltou para as mídias agora, ele ganhou, eu acho que foi num dia, ele ganhou 40 mil seguidores. Mas eu pensei, nossa, que coisa, não, eu vou lá ver, né? Eu fiquei curiosa e pensei, vou lá ver, né? Esse tipo de gente que está seguindo. Mas, meus irmãos, eu descobri por que ele ganhou esse monte de seguidor. É porque as pessoas foram lá no Instagram dele, porque o Instagram, ele é privado, e se vocês quiserem saber o que se passa lá no Instagram deles, vocês têm que mandar, tem que começar a seguir, esperar eles aceitar, né? Começar a seguir eles, esperar eles aceitar, e
para vocês poderem ver as postagens deles. Então, gente, eu fui lá ver as postagens dele, eu também fui lá seguir só para me ver. Gente, ai, é tão revoltante, assim, para mim, que eu não sou parente da moça, da jovem Daniela Pérez, gente, eu achei tão revoltante, e o povo foi lá para xingar ele, para detonar ele nos comentários. É certo isso? Pagar o mal com o mal? Não é, gente, mas as pessoas ficam revoltadas por essa justiça nojenta, asquerosa, essa justiça podre do Brasil, onde a pessoa, ele cometeu um crime brutal contra uma jovem, não importa se ela é rica, famosa, se é filha da Glória Pérez, ou se é de um anônimo, não importa, gente, ele cometeu um crime brutal, e o cara pegou 1/3 da pena de 30 anos de prisão que era para ele ter ficado, ele pegou 1/3 da pena de prisão, isso revolta qualquer ser humano. Então as pessoas foram lá seguir ele, mas aí no caso ele tem que, as pessoas, como o Instagram é privado, ele tem que aceitar a pessoa, as pessoas foram lá xingar ele, revoltados, entendeu, meus irmãos? E aí, é o que eu falo, aí eu fui lá ver o Instagram dele, irmãos, a vida desse cara é só festa, é só curtição. Eu vou gravar um vídeo aqui, vou mostrar pra vocês. Ele tá levando uma vida muito boa, muito, assim, uma vida, a menina, eu saí, né, da cadeia com a ficha limpa, por bons comportamentos, e a menina que morreu, a jovem Daniela que morreu, ela teve pena de morte, está presa em prisão perpétua, ela não vai poder ter uma saidinha para visitar a mãe no Dia das Mães, ela não vai poder sair da onde que ela está por bons comportamentos. Aí eu fico me perguntando, meus irmãos, que justiça é essa? E esse cara tá numa boa. Não, eu vou mostrar o Instagram dele, é revoltante, gente. Eu fico imaginando pra gente que não é parente, a gente fica revoltado, imagina para os parentes desta jovem, para a mãe, para os parentes dela. Eu vou mostrar para vocês. Aí o povo quer comparar a vida desse cara com a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, vivia pecando e Deus perdoou, não sei o quê. Gente, mas se vocês viram o que aconteceu com a vida de Davi, ele também premeditou um crime contra a vida do inocente. Mas vira a maldição que caiu sobre a vida de Davi. Davi nunca mais teve paz. Ele não teve mais paz na vida dele. E esse cara tá aí, ó, numa vida boa, cheio de paz, cheio de amor. Vou visitar minha família, minha mãe, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Estou aí curtindo com a minha mãe, com a minha esposa. Menina, foi só a menina que morreu. A família dela que lute. Lute por justiça. A família dela que lute para superar. A família dela que lute para ter paz. Eu tenho a minha paz. Eu tô aqui curtindo a minha vida. E a menina que morreu? Tá lá. Agora eu fico me perguntando, irmãos, será que ela teve chance de ser salva? Sabe? Porque pelo que eu andei vendo na vida dela, ela não tinha uma fé em Jesus. Eu acredito que ela não tinha uma fé em Jesus. Mas eu fico pensando, eu peço a Deus que ela tenha sido salva, porque, nossa, já basta a injustiça da terra e Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Talvez ela não tenha tido chance, não sei, mas eu fico tão assim, será que ela teve chance de ser salva, de herdar o reino de Deus? Né? E eu fico pensando, e esse cara aí fica nessa vida boa, só festejando, sabe? Não tá pouco se lixando para a vida da mãe que tá sofrendo, que tá lutando por justiça. Isso é tão revoltante, meu povo. Olha aqui, gente, se não causa revolta. Ó, na gente que nem é parente, imagina nos parentes. Guilherme de Pádua tem ficha limpa 30 anos após a morte de Daniela Pérez. Se até o Lula, né? Que ele tem uma ficha criminal extensa por corrupção, ele saiu de ficha limpa da cadeia e tá aí numa boa, já até saindo candidato, né? Então isso causa revolta para as pessoas, para os brasileiros, sabe? Guilherme de Pádua e Paula Tomás, condenados pelo assassinato de Daniela Pérez, 1970 a 1992, têm a ficha de antecedentes criminais limpa, sem qualquer menção à morte da atriz há 30 anos. Acabou, foi apagou. Os dois levam vidas comuns e apenas a justiça e a polícia conseguem ter acesso ao arquivo completo em que estão descritos os trâmites do crime que chocou o Brasil. Hoje, recontado no documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, da HBO Max. Depois de 2 anos determinado a pena, se a pessoa tiver bom comportamento, público e privado, ela pode requerer a chamada reabilitação criminal. Se puxaram a certidão em nome da pessoa, vai aparecer sem nenhum processo, tudo limpo. Isso porque a pessoa foi reabilitada criminalmente, diz o especialista.
Aquela certidão que você pede, geralmente, no site do Tribunal da Justiça, ela sai como se o indivíduo não tivesse cometido nenhum crime. Irmãos, isso é revoltante para a gente, para nós brasileiros. Imagina para a família da menina, da jovem que teve a vida ceifada por esse assassino. A revolta de Glória Pérez com o sistema judicial brasileiro a fez reunir 1 milhão de assinaturas para propor o que seria a primeira emenda popular do Brasil, incluir o homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. Tratando-se de um crime hediondo, os condenados não podem ser beneficiados com anistia, indulto ou fiança. O início da pena deve ser em regime fechado. Eu concordo plenamente, ela está certinha, ela tem que lutar por justiça. E essas pessoas, da mesma forma que a pessoa que teve a vida ceifada teve prisão perpétua e teve pena de morte, essas pessoas, eu não concordo com pena de morte. Mas deveria ter prisão perpétua também. Eles deveriam ficar sem nenhuma regalia na cadeia para o resto da vida. Já que a menina não tem como ter uma saidinha para visitar a mãe, a menina não tem como poder voltar da onde que ela está por bons comportamentos. Gente, meu Deus. Agora esse cara fica aí, ó, sambando, debochando da cara da sociedade. Esse pedido de perdão dele, vocês podem ver que é o perfil todinho de um psicopata, gente. Irmãos, querer comparar esse cara, essa vida luxuosa, vida boa, e sendo patrocinado por empresas lá no Instagram, sabe? Com parceria, sabe? Essa vida é de piscina, essa vida que ele leva de ficar curtindo na piscina, passeando para tudo quanto é lugar. Ó, aqui, querer comparar ele com o apóstolo Paulo, com Davi, apesar de que Davi ele cometeu um crime por inveja, pôs um inocente na frente da guerra para morrer, por inveja para ficar com a esposa do soldado dele, né? E assim mesmo Deus não poupou Davi e nem o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja de Cristo, este Guilherme de Pádua. Deus não vai poupar ele. A justiça de Deus chega para todos. Chega para mim, chega para você que está assistindo. Por isso que devemos ser pessoas boas. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de ser pessoas boas, ser pessoas justas e andar corretamente. Não adianta ele se refugiar na igreja, não adianta ele esconder atrás da Bíblia, tá? Então, meus irmãos, eu quero alertar vocês, tomem cuidado. Tenham discernimento, meus irmãos, porque senão vai ser muito fácil vocês serem enganados por falsos profetas, falsos mestres e lobo disfarçado de ovelha. Vigia, igreja. Vigia.